Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então mais uma vez à nossa disciplina de Finanças Corporativas. Pessoal, a aula de hoje então, nesse vídeo a gente tem a intenção de encerrar um pouco do conteúdo que a gente já tem falado sobre avaliação de empresas. Inclusive, pessoal, se vocês tiveram alguma dúvida nos conteúdos anteriores, eu aconselho então a retornar nos outros vídeos ou então entrar em contato comigo, coloquem aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, e daí a gente vai então conversando um pouco mais sobre avaliação de empresas. Pessoal, então os vídeos anteriores a gente falou sobre custo de capital de uma empresa e vai ser super importante para a gente entender então como é que a gente faz um dos processos de avaliação de empresa, que é o nosso objetivo para a aula de hoje, que é sobre com base no fluxo de caixa descontado. Na próxima aula a gente fala então sobre análise com base nos dividendos. Mas por enquanto, vamos ficar então com análise com base no fluxo de caixa. Pessoal, quando a gente fala então numa avaliação de uma empresa com base no fluxo de caixa descontado, a gente tem que levar em consideração que o desconto que a gente faz sobre o fluxo de caixa, ele vai ser um método de avaliação usado para estimar o valor de um investimento com base nos fluxos de caixas futuros. Então, o que isso aqui significa é que, se levarmos em consideração que a empresa ela iria continuar ao longo do tempo recebendo ou tendo fluxo de caixa, então você tem que projetar o fato de não ter mais a projeção futura, você vai trazer então todos esses valores para um valor presente, considerando então como se a empresa ela continuasse operando. O que nesse caso então dá a ideia de que a empresa, se ela permanecesse nas mesmas condições, ela conseguiria chegar nos patamares futuros projetados. O que a gente tem que levar em consideração aqui, pessoal, são alguns pontos muito importantes. O primeiro deles, então, é que o fluxo de caixa descontado, então, ele vai ajudar a determinar o valor de um investimento com base nos seus fluxos de caixa. Beleza, gente, já entendemos isso. O valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados são obtidos usando uma taxa de desconto para calcular o fluxo de caixa descontado. Então, essa taxa de desconto a gente vai mencionar, mas só para contar um spoiler, ele é o custo de capital que a gente viu nas aulas anteriores. Letra C. Se o fluxo de caixa descontado estiver acima do custo atual do investimento, a oportunidade então pode resultar em retornos positivos, o que a gente vai ver nesses exemplos aqui para baixo. Letra D. As empresas costumam usar o custo médio ponderado de capital para a taxa de desconto, como a gente já mencionou anteriormente. E a letra E. O fluxo de caixa descontado tem limitações, principalmente porque se baseia em uma estimativa de fluxo de caixa futuro que podem se relevar imprecisas, como a gente vai mencionar alguns dos elementos que pode causar certa imprecisão futuramente. Então vamos para baixo aqui, pessoal. Observe então como é que funciona o fluxo de caixa descontado. Então o fluxo de caixa descontado, ele é uma sequência dos conteúdos que a gente já tem visto, já tem falado desde o começo da nossa disciplina, que seria então trazer os valores futuros a valor presente. Isso auxilia então a tomada de decisão com um critério muito objetivo. Se você consegue então obter um valor considerável para a tua proposta, então você assume o projeto sendo interessante e daí você já pode tomar uma decisão, claro, porque você então tem um fator objetivo que é você está recebendo dinheiro com esse investimento que você vai fazer, certo? É uma das possibilidades. Então, o principal objetivo do fluxo de caixa descontado é justamente fazer uma estimativa do dinheiro que o investidor ele receberia de um investimento ajustado pelo valor do dinheiro no tempo. Então, esse valor do dinheiro no tempo, ele pressupõe que o valor de R$1 hoje, ele valerá mais do que R$1 amanhã, e dessa maneira você tem a perspectiva de depois, trazendo a um valor descontado, imaginar que esse valor, se ele vai ser positivo ou não. Então, pessoal, como a gente já tem mencionado, mas é sempre bom a gente destacar, a fórmula para a gente encontrar, então, para a gente trazer a valor presente a gente vai pegar os valores de fluxo de caixa para os períodos que a gente for analisar e dividir, então, por 1 mais esse KC, que seria, então, o custo de capital da empresa ou o nosso WACC que a gente tem mencionado nas aulas anteriores. Por exemplo, pessoal, então, se digamos,
uma empresa tem um custo de capital de 5% ao ano e ela tem essa projeção para os próximos anos, se a gente fosse descontar, então o que a gente receberia de 1.500.000, a gente vai receber então só 1.256.000, porque a gente fez a divisão pelo custo de capital para cada um dos períodos. Então, a diferença é justamente que você não vai receber 1.500.000, você vai ter uma diferença de 243 mil reais de diferença, certo? Porque esse valor, então, traz toda a projeção para um valor presente. Ok, pessoal? Nesse momento, então, a gente tem que levar em consideração alguns elementos. Primeiro, esses fluxos de caixa projetados, então, a gente tem que considerar somente o que a empresa ela de fato gera para si própria. Então, o que ela gera que é relativo somente ao negócio. Não tem nenhum outro vínculo com sócios ou com terceiros. É só relativo ao negócio. Então, a gente tem que chamar a gente tem que considerar o que a gente vai chamar de fluxo de caixa livre. E o outro elemento é justamente o valor terminal futuro da empresa. A gente tem que considerar então, por exemplo, que se você fosse levando em consideração a projeção futura de fluxo de caixa de uma empresa, eventualmente você ia ficar a vida inteira projetando, caso essa empresa ela tenha uma longevidade enorme. Caso ela então seja muito longeva. Então, nesse caso, pessoal, levando em consideração todos esses elementos, a gente consegue, então, de fato, fazer a avaliação do valor dessa empresa com base nos fluxos de caixa. Então, o primeiro elemento que a gente tem que ver é justamente trazer um fluxo de caixa da empresa para o que a gente vai chamar, então, de fluxo de caixa livre. O que diferencia um fluxo de caixa normal de um fluxo de caixa livre? É que, se a gente considerar que um fluxo de caixa tradicional, então ele vai ser o fluxo de caixa de entradas e saídas que um negócio proporciona durante um certo período de tempo, e que vai ser apresentado na demonstração de fluxo de caixa, um fluxo de caixa livre, ele vai representar a quantidade de dinheiro disponível em uma empresa que sobra após todos os gastos serem quitados. Então, como eu mencionei, a gente não vai considerar nenhum dinheiro que vai ter então destino para pagamento de dívidas, ou que seja para reembolso dos sócios, ou então que seja depreciação, enfim, todos os elementos que não sejam unicamente exclusivos da empresa. Então, sendo um fluxo de caixa único, específico sobre o negócio, então a gente leva em consideração porque é justamente o cerne do fluxo de caixa que a gente tem que levar em consideração nas nossas projeções. Então, para isso, pessoal, para a gente conseguir o fluxo de caixa livre, a gente tem que considerar os seguintes elementos. Basicamente, a gente vai considerar o lucro operacional, a depreciação, despesas com gastos de capital, imposto de renda e variação no capital de giro não monetário. Depois eu explico mais um pouco sobre cada um desses elementos. Mas observem então como é que a gente acha com base nessa demonstração aqui na esquerda, pessoal. Digamos então que a gente comece um demonstrativo de resultados com as receitas, a gente começa com receita bruta, desconta impostos e na verdade desconta só impostos, a gente tem a receita líquida de vendas. O que a gente tiver então de receita líquida de vendas, descontamos o CMV, ou custo de bens ou serviços vendidos, descontamos despesas com vendas, despesas gerais. O que a gente encontra retirando todos esses elementos é o lucro antes de juros e impostos sobre o lucro, o que a gente costuma chamar de EBIT. Quando a gente então acrescenta o valor da depreciação, já que a depreciação então foi um benefício fiscal concedido à empresa, a gente então traz esse valor novamente para a proposta, porque de fato a gente não precisa desse benefício no momento da avaliação, traz ele de volta, então o que a gente encontra é o lucro antes dos juros, tributos sobre o lucro, depreciação, amortização e exaustão. Nesse caso, então, é o que a gente tem chamado de EBITDA. Quando a gente desconta imposto de renda e contribuição social, o que vai sobrar então é justamente uma geração de caixa operacional. Então aqui é o que é somente relativo às operações da empresa. Depois,
se a gente desconsidera, então, investimento em permanentes, que seria, então, investimento em ativos, eu quero comprar uma máquina, um terreno, um prédio, uma casa, enfim, investimento em permanentes, eu tenho que descontar, porque então esse investimento ele não tem a ver com as operações, pelo menos não naquele momento. Depois eu desconto também alguns outros investimentos circulantes. O que me sobra então é um fluxo de caixa livre das operações. Então, pessoal, um ponto central, o cerne da questão é justamente, são esses elementos, porque o lucro operacional é justamente quando eu faço então o desconto da minha receita líquida, do meu CMV e das minhas despesas. O que me sobra então é o lucro operacional. Quando eu acrescento a depreciação, então, de alguma maneira, eu vou achar, nesse ponto, eu vou achar o que a gente tem falado, que é o EBITDA. Então, o EBITDA também é um elemento muito importante. Se a gente já sabe o EBITDA, então a gente não precisa saber do lucro operacional e da depreciação, porque ele já contém esses dois elementos. Depois, eu desconsidero despesas com gastos de capital. Então, se eu compro uma máquina, se eu compro um imóvel, todos esses valores, então de alguma maneira eles foram desconsiderados do meu fluxo de caixa, já que eu estou pagando por esses investimentos, só que de alguma maneira eles não são relativos ao fluxo de caixa propriamente dito. Então eu também preciso descontá-los da minha projeção, porque eles não são o cerne do fluxo de caixa. Desconsiderando então imposto de renda e algumas variações de capital que não são monetários, nesse momento então a gente de fato chega no que é somente relativo ao fluxo de caixa, ao desempenho que a empresa tem operacionalmente. Então, pessoal, fazendo isso, a gente chega então no resultado mais próximo do que é de fato gerado pela empresa. Vamos a um exemplo? Observem aqui o seguinte exemplo. Digamos então que uma empresa fictícia, essa Sanguine Corporation, ela vai demonstrar então os seus resultados. Ela quer avaliar um projeto de investimento ao gerar seus fluxos de caixa livre para a empresa e a sua taxa de desconto. Então, nesse caso, a gente está imaginando que essa empresa está no ano de 2021, ela é uma grande empresa de produtos florestais e papel, com vendas nesses valores, e essas são demais características, basicamente para situar a importância dos valores que a gente vai encontrar pelo contexto onde ela está inserida. Depois, a indústria de produtos florestais, como um todo, responde rápida e dramaticamente às mudanças na economia de uma forma geral. As vendas e os lucros dos produtos da indústria, como os compensados, estão atrelados às atividades da construção, que, por sua vez, é muito sensível a um ciclo econômico e às taxas de juros. Então, mais informações, inclusive, sobre o mercado, que é uma informação muito importante, porque a gente tem que considerar também daqui para baixo. Então, pessoal, observem os demonstrativos que a empresa apresenta para a gente. Então, o demonstrativo de resultado dos períodos anteriores à nossa análise, já que a gente está no ano de 2021, então a gente tem que considerar então que no ano de 2020, 19 e 18, ela teve esses resultados, sendo do demonstrativo de resultados, obtendo então um lucro líquido, um resultado líquido de 181 milhões de reais no ano de 2020, começando lá em 2018 com 160 milhões. Então, pessoal, o balanço patrimonial dessa empresa, com ativos e passivos, também está demonstrado aqui. Depois a gente entra no detalhe em cada um desses elementos. Informações financeiras da empresa, então um resumo sobre como é que a empresa está situada no mercado, se encontra dessa maneira para os anos de 20, 19 e 18. O que a gente tem que levar em consideração, pessoal, para as nossas projeções futuras, são justamente esses elementos que eles vão ser muito importantes para os próximos períodos. Lembra, o que a gente está querendo fazer é justamente projetar, digamos que uma pessoa ela venha para você querendo comprar o teu negócio. Você fala assim, olha, se eu continuar com esse negócio, eu vou continuar ganhando o meu faturamento e o meu lucro sem nenhum problema. Eu vou continuar existindo. Então, se a pessoa ela quer adquirir o teu negócio, você está abrindo mão desse fluxo de caixa futuro, só que você quer receber esse dinheiro hoje. Então é esse o valor que a empresa, que a pessoa que está querendo comprar o teu negócio tem que pagar.
Então, nesse caso, você vai projetar para um período de análise considerável, nesse caso são 5 anos, e você vai considerar se depois, trazendo esses valores ao valor presente, se ele é vantajoso para você ou não. Então, nesse caso, a projeção de 5 anos seria até 2026, com esses resultados, levando em consideração, pessoal, vários elementos que eles são estimados. Inclusive, aqui o CMV, por exemplo, é uma estimativa que você vai ter, em média, para os próximos anos, cerca de 72% das suas vendas. Ou seja, se você projetar vendas para os próximos períodos, você tem que descontar, então, 72%, certo? Então, nesse caso, você vai chegar no teu resultado bruto, vai ter, então, desconto de despesas com vendas, depreciação, todas são estimativas, tá, pessoal? Lucro operacional, resultado financeiro, o lucro antes do imposto de renda, desconta o imposto de renda também em uma média de 35%, e depois encontra o lucro líquido, sendo esses valores projetados para os próximos períodos. Certo, pessoal? Depois, o balanço patrimonial foi projetado da seguinte maneira. Então, o valor do caixa a gente não tem como saber, por enquanto. Contas a receber de 13% das vendas, estoques de 12%, valores no ativo permanente, ele está em uma outra cor porque a gente vai entrar no detalhe depois. Total do ativo, contas a pagar, total de dívidas, patrimônio e patrimônio líquido mais passivo da empresa, de uma forma geral. Então essas projeções elas são muito importantes, mais para baixo quando a gente for entrar no detalhe. Mas por enquanto, prestem atenção nesses valores. E a projeção de capital de giro, pessoal, então vai elencar os seguintes valores. O que a empresa tem para receber, o que a empresa tem de estoque, o que ela tem para pagar e, então, um resultado líquido que a empresa vai gerar ao longo do tempo. Então, nesse caso, todos os valores foram projetados para o ano de 2022, depois foram acrescentados, então, alguns percentuais para supor, então, quais seriam os resultados que a empresa teria nos próximos 5 anos, certo? Com também a variação, essa variação é que vai ser muito importante. Então, a variação positiva ou negativa que você também teria em caixa entra no nosso cálculo, porque de alguma maneira, então, caixa é justamente o que a empresa está querendo saber. Então, nesse caso, estimativas com projeção de recebíveis e as dívidas que a empresa tem ao longo do tempo também precisam ser desconsideradas, ou consideradas, no caso, com base nessa variação que a empresa tem de projeção de caixa nos próximos períodos. Por que esses elementos eles são importantes, pessoal? Justamente porque a gente tem aqui embaixo. Se a gente for, então, calcular os elementos do fluxo de caixa livre de uma empresa, então a gente tem que começar, por exemplo, desde o começo. Então, as minhas receitas com vendas, digamos, pegando como exemplo o ano de 2022, começa, então, com 259, deixa eu colocar aqui, 259 em milhões, então isso é importante destacar. Depois, o custo de bens, então seria então uma projeção disso aqui dividido pelo total, então permaneço com aquela ideia de 72% das minhas receitas. Despesas de vendas, despesas de vendas num valor então de 11%, despesas gerais de 2,46%, eu encontro o que a gente tem colocado então como EBIT, ou então o nosso lucro operacional. Quando eu acrescento com a minha depreciação, eu vou achar então o que a gente tem considerado como EBITDA. Então seria o lucro operacional acrescentado então da depreciação. Depois, se eu desconto o imposto de renda, eu vou então chegar no que a gente considerou como geração de caixa operacional. Nesse momento, pessoal, eu desconto o que a gente tem chamado de investimento permanente, também é comumente chamado de CAPEX. Então, que seria então todos os valores para investimentos que a empresa tem em ativo permanente. O CAPEX, então, seria investimentos em ativo. O cálculo do CAPEX acontece dessa maneira. Então, é o investimento em ativo no final do ano, mais a depreciação dos valores desses investimentos, desconsiderando investimentos em ativos no começo do ano. Então, eu pego a variação dos investimentos em ativo
e somo com a depreciação. Observem aqui em cima, pessoal. Os valores, então, do começo do ano era de 255, no final do ano era de 250 e 63. Então eu tenho essa diferença de ativo permanente e depois eu também tenho que considerar o valor da depreciação do período. Então, por exemplo, cadê aqui embaixo? Então, para esse período, o valor de 2,1 acontece da seguinte maneira. Então eu vou pegar a diferença entre os períodos do começo e do final do ano de 2022 e desconto o valor da depreciação para o ano de 2022. O que me sobra, então, na verdade, eu desconsidero, não, eu somo o valor da depreciação. Desculpa, pessoal. Dessa maneira, então, eu acho o valor de 2,01 milhões e também eu tenho que levar em consideração a variação do capital de giro. A variação do capital de giro, como a gente já mencionou, acontece dessa maneira e a variação aqui a gente já leva em consideração do começo e do final do período. Para o começo e final dos próximos anos, então eu vou fazendo só a diferença de um ano para o outro e eu acho a variação. Então, dessa maneira, o que me sobra é um fluxo de caixa livre da empresa. O valor que antes era de 259 milhões, me sobra então um valor de 28,98 milhões de reais. Se eu projetasse para os próximos anos, então 2023, 24, 25 e 26, eu teria esses valores, certo? 28,98, 28,82, 30,18, 29,72 e 29,89 milhões de reais, certo? Essa maneira, então, já é um resumo do que a gente encontraria se a gente projetasse para os próximos 5 períodos. O outro elemento, como a gente já mencionou, é o valor terminal ou a perpetuidade. Eles possuem o mesmo nome e a mesma função. Então é como se a gente considerasse que, então, ao final do 5º período da nossa análise, se existisse um 6º, um 7º, um 8º período, a gente já considera, então, esse valor como sendo, então, um valor terminal ou um valor em perpetuidade. Esse cálculo desse valor terminal ele vai acontecer da seguinte maneira. A gente vai levar em consideração o valor do fluxo de caixa no último período e multiplicar então por 1 mais G. G então seria, nesse caso, taxa de crescimento do fluxo de caixa futuro. Então, nesse caso, você vai projetar um crescimento médio para um período de perpetuidade. Então, nesse caso, eu vou pegar esse valor de 29,89 no período de 2026, multiplicar então por 1 mais uma estimativa de crescimento futuro para essa empresa. Depois, eu divido por K menos G. Esse K seria justamente o que a gente tem chamado de taxa de desconto ou o nosso custo de capital para a empresa. Se eu desconto o custo de capital menos a perspectiva de crescimento da empresa, eu então acho, nessa divisão aqui, eu acho o valor terminal, que seria então um último valor para a nossa avaliação do valor do negócio dessa empresa. Por que eu considero isso, pessoal? Por que eu considero então um crescimento futuro e essa taxa de desconto? Basicamente, pessoal, eu estou levando em consideração esse crescimento futuro, ele pode ser, por exemplo, de uma forma mais resumida, o valor da correção da inflação de um período. Então, digamos que você tem uma projeção média de inflação para os próximos períodos, você pode dizer então que, digamos que tudo permaneça da mesma maneira, eu não tenha nenhum ganho de eficiência no resultado da minha empresa, no mínimo então você vai fazer a cobertura da inflação para você projetar então esse valor em perpetuidade. Essa projeção então vai fazer a cobertura então de uma estimativa futura, trazendo então a divisão com base na diferença do que você tem de custo de capital por essa estimativa de taxa de crescimento futura. Então, pessoal, se a gente considerasse dessa maneira, observem o que a gente precisa fazer para começar, então, a achar o valor do nosso valuation. O primeiro passo, então, é justamente achar o valor presente do nosso fluxo de caixa livre. Então, nesse caso, observem que o valor do valuation ele vai acontecer da seguinte maneira. Então, vai ser o somatório
somatório do fluxo de caixa sendo descontado a valor presente, mais o valor terminal também descontado a valor presente. O valor terminal a gente acabou de ver aqui acima, certo? Então a primeira parte é justamente a gente fazer... Acho que isso aqui eu posso desconsiderar. Então desconsiderem essa parte que tem aqui embaixo. Então esse primeiro elemento, ele precisa então ser trazido a valor presente. Nesse caso, então, o fluxo de caixa livre, como a gente já mostrou ali em cima, ele tem esses valores. O valor do fator do desconto aqui embaixo, se eu descontasse então por 1 mais, considerando um custo de capital para essa empresa de 10,70% ao ano, então seria 1 mais 10,70 elevado ao período, sendo esse aqui o primeiro, esse segundo, terceiro, quarto e quinto ano, assim, considerando essa taxa de 10,70% ao ano. Fazendo então esse desconto, eu tenho esses valores. Se eu fizer o somatório desses valores presentes, o que eu tenho então é um valor de 109,71 milhões de reais. Então esse seria o nosso primeiro valor para o fluxo de caixa livre da empresa. Depois, o segundo passo seria o valor terminal sendo descontado então a valor presente. O valor terminal então acontece dessa forma, então dessa maneira, eu pego o valor do último fluxo de caixa. Então, no caso, se eu estou querendo analisar o período de 2027, eu tenho que trazer o valor do fluxo de caixa livre do ano de 2026, multiplicar por 1 mais a taxa de crescimento de 3%, eu encontro, então, um valor de 30, aqui não é 30%, é um valor de crescimento de 3%, certo? Dessa maneira, então, eu acho um valor de fluxo de caixa para o ano de 2027 de 30,79, só que esse valor, então, aqui eu tenho que descontar o custo de capital menos a minha taxa de crescimento de 3%. Então, nesse caso, se eu descontar 30,79, nesse caso eu coloquei 78, porque acho que, se eu não me engano, é um valor mais próximo que isso. Deixa eu ver... Isso, 78,7, então aqui foi uma aproximação provavelmente. Mas então considerem que esse valor é um valor certo. Dividido por 10,70% menos 3%, que é a taxa de crescimento. Então, custo de capital menos a taxa de crescimento. O que me sobra então é um valor de quase 400 milhões de reais. O valor que então a gente encontra aqui, ele é um valor futuro, é o valor de 2027. O que eu preciso fazer então é justamente descontar então a minha taxa ao meu custo de capital, que é o que a gente tem utilizado para esses períodos. Então eu tenho que descontar 399,74 dividido por 1 mais o custo de capital de 10,70, trazendo a 5 períodos de análise. Se eu não me engano, não sei se são 5 períodos, provavelmente tem que trazer a 6 períodos, não, é 5 períodos mesmo, tá certo. Trazendo então a 5 períodos, eu acho um valor de 240,46 mil reais, certo? Então, dessa maneira, eu já acho, trazendo a valor presente, o valor do nosso valor terminal. Para achar o valor do valuation, pessoal, então, considerem que, para descobrir o valor do negócio, precisamos descontar do processo de valuation o valor do investimento inicial. Então, nesse caso, se a gente considerar o investimento inicial no valor de 290 milhões, o que nos sobra é o cálculo abaixo. Então, eu trago o fluxo de caixa descontado, que foi de 109,71, trago o valor da perpetuidade, a valor presente, então, de 240,46, e desconto o investimento inicial, que foi de 290 milhões. O que me sobra, então, é um valor atual de 60 milhões,17 mil reais. Então, nesse caso, eu sei que, se provavelmente eu quisesse vender o meu negócio hoje, eu teria que receber, as pessoas precisariam pagar 60,17 milhões de reais para fazer a aquisição desse meu negócio. Certo, pessoal? Então, esses são os principais elementos que a gente precisa considerar para fazer um valuation.
Essas, então, são algumas características, são as principais características. Se vocês tiveram dúvida, pessoal, fiquem à vontade em deixar nos comentários. A gente vai, pelo menos, trabalhando mais com os elementos, e daí essas dúvidas, quanto mais elas forem sendo sanadas, mais o conteúdo vai ficando fácil pra gente. Certo, pessoal? E também não se preocupem que a gente vai fazer bastante exercício. Então a aula de hoje termina por aqui, pessoal. Agradeço a participação de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!